Olá, iniciando a nossa live sobre recurso. Eu estou entrando agora. Vamos convidar as pessoas, professora Regina, iniciando a live sobre recurso. Estamos aqui ao vivo no Instagram, iniciando uma live sobre recurso na nova lei de licitação. Estamos chamando aqui para participar da nossa live. Seja bem-vinda, doutora Clarice. Olá, eu de novo. Deixa eu colocar um Boa filtro aqui. noite. Seja bem-vinda, doutora Clarice. Boa Pode, noite, tá me ouvindo? isso, pode iniciar a sua Consegue me apresentação. ouvir? Olá, então para quem não me ouviu, né? Meu nome é Clarice Teobaldo. Eu sou advogada e atuo atualmente na área de trânsito e na área de licitações, né? Com consultoria em licitações. É, eu não tenho tanta experiência quanto a professora Regina, né? Nada. Mas venho aí há algum tempo adquirindo algumas experiências e hoje venho aqui com a pretensão não de ensinar algo para vocês, mas assim, de passar experiências, né? Isso. Experiências desse tempo em que eu estive aí e venho atuando na área de licitações, mais precisamente com pregões. Muito bem. Então, a doutora Clarice, ela tem muita prática em pregões que ela já participou da área da saúde. E aí eu queria Sim, te sim. perguntar, começar iniciando, Clarice, te explicando um pouquinho que o artigo 17 da nova lei de licitação, ele tem algumas sequências onde ele já mostra quais são os passos que a comissão de licitação, que a equipe de licitação deve seguir para realizar qualquer procedimento licitatório, ou Uhum. concorrência, ou diálogo competitivo, ou pregão. Então, o primeiro passo é preparar o edital. Isso está lá no artigo 17 da nova lei, ok? Então, a primeira coisa é preparar o edital. Em seguida, ele vai divulgar o edital. Em seguida, ele vai apresentar as propostas, apresentar os lances. Depois disso, ele vai julgar aquela proposta com o respectivo preço, vai habilitar a empresa vencedora e aí, depois de habilitar, é que vai ter o bendito recurso, certo? É, Depois desse recurso bendito. é que vai ocorrer essa homologação. Diante dessa explanação que eu fiz agora, eu volto a palavra para a doutora Clarice, para que ela possa explicar, de acordo com a grande prática que ela tem, como é esse recurso, Clarice. O que é que você acha desse recurso? O que é que tem que ser feito nesse recurso? Pois é, professora Regina. Como a senhora falou, né? Bendito recurso, né? Porque sabendo utilizar, e eu falo, tem que utilizar com estratégia, né? Tira de muitos problemas, né? Então, eu vou começar a falar primeiro da impugnação, que para mim é essencial. Eu acho que todo consultor de licitação, para ele agregar valor ao trabalho dele, ele tem que saber fazer uma impugnação, saber o momento de fazer a impugnação, né? E qual estratégia utilizar ali. Então, como a senhora disse, no momento ali vocês elaboram o edital, né? Fazem o edital, estudam direitinho o objeto, colocam ali todas as características necessárias para atender, né, a administração. E aí, do outro lado, o consultor, ao se deparar com o edital, né, ele tem que fazer uma filtragem prévia, né? Olhar ali no edital
se tem alguma irregularidade naquele documento, se o que está sendo pedido ali está de acordo com a legislação, está de acordo com os princípios constitucionais previstos no artigo 37, né? Se o que ele está pedindo em relação à documentação, à habilitação, ele está sendo de forma igualitária, isonômica para todos aqueles que prestam aquele serviço ou fornecem aquele produto. Se no edital está obedecendo ali o princípio da publicidade, né? Se eles publicaram no Diário Oficial ou num sítio, num site oficial daquele órgão, para que os licitantes interessados tenham acesso, né? E dentre outras várias coisas. Então, quando eu pego um edital, além de fazer essa visão prévia, né, da questão dos princípios constitucionais, para ver se não está tendo nenhuma ofensa, né, ao princípio ali da motivação, né? Por que estão licitando aquele objeto, para que ele vai servir, né? No que ele vai ser útil para a administração. Eu analiso tudo e depois eu vou para o objeto em si, né? Quando eu pego o objeto em si, a área de saúde ela é muito complicada, porque são muitos itens. E dependendo do item, ele tem especificações muito criteriosas. Se você passa despercebido ali, você corre o risco de ter trabalhado naquele edital à toa. Exatamente. Né? Então, eu vou contar aqui um caso de uma licitação que teve uma cidade próxima aqui, uma cidade pequena, e que eles estavam pedindo um tubo de coleta a vácuo. Para quem não sabe, tubo de coleta a vácuo é aquele tubinho que a gente faz coleta de sangue, né, para exame. Exatamente. E já tinha previamente uma empresa fornecedora desse serviço, desse produto, que já estava lá. E quando abriram novamente o certame, eu não conhecia todas as especificações desse produto. Mas eu estava cercada, porque eu prestava serviço numa empresa, de uma pessoa que conhecia muito bem esses produtos, inclusive havia trabalhado na empresa que estava fornecendo até então os tubos de coleta. Isso. E a gente olha o tubo de coleta, parece que é tudo a mesma coisa, né? É verdade, é verdade. Tudo tubinho e tudo mais. Então, eu fiz primeiro a análise, né, do edital como todo. Analisei as documentações, se a empresa estava toda certinha, redondinha com as documentações, né, referente à habilitação. E depois eu fui para os itens em si, para a especificação do objeto. E lá, como eu não conhecia totalmente a questão do tubo de coleta, tinha um itemzinho referente a um dispositivo na agulha, que era muito específico. Só uma única empresa aqui no Brasil fornecia, né? Tinha as revendedoras pelos outros estados afora, mas era só uma que fornecia. Sabendo disso... O edital era pregão? Era pregão. Era um pregão presencial. Né? Sabendo disso, o que eu fiz? Eu falei, vou ter que impugnar. Só que eu tenho o costume de sempre, antes de impugnar, por se tratar da questão da área de saúde, né, principalmente hemoterapia, as pessoas têm muita urgência em adquirir aqueles produtos. Isso, então a gente tem que ter responsabilidade até nisso, na hora de impugnar um edital, porque a gente tem que prever o quanto que aquilo vai ter impacto, né, na administração e para as pessoas. Então eu liguei, conversei com o pregoeiro e, para minha surpresa,
Na verdade, para minha surpresa, não, porque eu descobri que o pregoeiro nem sempre ele sabe do Ele vai ter, objeto que ele está ele listando. também, e nele tem a obrigação também de entender, né? Exatamente. Então eu É, expliquei para ele a situação. Ele pegou e falou assim para mim: Olha, eu não estou entendendo nada, eu não entendo das especificações desse objeto. Eu vou pedir para que você converse com o bioquímico. Conversei com o bioquímico, perguntei para ele qual que era a necessidade de ter aquele tubo com aquela especificação e para que ele precisava daquele tubo com aquela especificação. Aí certo. ele me disse que ele precisava de um tubo de coleta comum, que aquela Positivo. especificação ele tinha pedido para que a empresa ajudasse ele a formular, né, a Sim. especificação para colocar no edital. A empresa já estava lá, então ela fez um edital direcionado, né, e mandou para o pregoeiro. Conversei com o pregoeiro, falei assim, olha, eu vou fazer aqui um pedido, eu tinha tempo para isso, eu vou fazer um pedido de esclarecimento, vocês respondem do jeito que o bioquímico falou, ou seja, preciso de tubo normal, sem mais especificações, e aí, com base nisso, eu vou impugnar. E aí eu vou explicar exatamente o que O esse que que tubo que vocês ocorreu? estão pedindo, para o que ele é, que não é para o que vocês precisam e que ele é mais caro, vai ter um prejuízo para a administração. Na administração. Isso. Então, nesse caso não teve jeito. O pregador falou, pelo amor de Deus, eu estou precisando desses tubos com urgência. Para Eu falei, ontem. eu falei assim, mas infelizmente não vai ter jeito. Eu vou ter que impugnar, porque tem que alterar. Ele É. falou, fazer o quê? Então, impugnei, né? Ok. Ele viu que realmente ia ficar oneroso para a administração pública. Ele acatou, mudou o edital e aí nós fomos felizes, porque nós tínhamos um preço muito, Muito muito acessível. competitivo, muito Isso. acessível e conseguimos levar o pregão, né? Gente, isso é inédito, porque a Clarice, ela trabalhava com pregões na área da saúde. E como ela acabou de falar, a área da saúde, todos os itens é para ontem. Então, o que é que Pronto. ela quer mostrar com essa prática dela aqui como consultora que ela estava sendo para a empresa a qual ela trabalhava? É que a especificação é tudo em um edital. Essa semana eu peguei um edital onde ele pedia também itens da área da saúde. Só que ele não dizia, não explicava o que era que ele queria. Ele queria comprar kits de glicose, mas só dizia glicose. Então, para quem é consultor da área da saúde, quem trabalha com os itens da área da saúde, sabe que os kits de glicose, eles têm o enzimático, tem o colorimétrico e assim sucessivamente. Então, quando tem no edital só o termo glicose na especificação, não tem como o consultor não impugnar um edital desse, porque o edital desse é tendencioso, certo? Os preços eles não vão ser de acordo com o que a administração quer, porque vão ser preços variados, não vão ser preços de mercado e nem tampouco preços de equilíbrio. Não é verdade, doutora Clarice? O que é que Sim, você acha? exatamente. Por ser muito complexa, né, a descrição desses objetos, né, tem-se uma tendência, é por isso que eu falo, tem que ter estratégia. É Porque verdade. normalmente quem monta as especificações desses Isso. objetos não são os pregoeiros, eles pedem Não é o ajuda, pregoeiro. É eles verdade. pedem ajuda para o bioquímico, que por sua vez pede ajuda para empresas, né? A gente sabe que esse setor de saúde ele é extremamente competitivo. E eu falo que uma empresa Exatamente. que se preze, ela faz um trabalho de campo muito bom. Ela normalmente ela tem um consultor de área que vai Aham. visitando as prefeituras, né, os hospitais municipais e vai demonstrando para o bioquímico a,
os produtos, né, de última geração. Isso. E nessas demonstrações, eles acabam pedindo ajuda para a empresa para montar um edital. E a empresa que não é boba, está sempre também tentando atuar com estratégia, ela tenta amarrar o edital, direcionar ele de alguma forma. E é por isso que é muito importante a leitura integral do edital. Integral e assim com olhos de Tandera. Estou entregando minha idade aqui para falar dos Thundercats, né? Mas aquele olhar além do alcance que você tem que ter quando lê um edital. Exatamente. Se atentar a tudo, principalmente aos prazos. Aos prazos, né? Porque anterior a essa nova lei, né, 14.133, agora de 2021, exatamente, nós tínhamos aí prazo para apresentar impugnação diferente, né? Para as outras modalidades, que era de 5 dias antes do pregão. E para o pregão, na verdade, 5 dias antes do procedimento licitatório. E para o pregão, nós tínhamos 3 dias, sendo que 3 dias úteis para o pregão presencial e 3 dias que não era especificado se era útil ou não para o pregão eletrônico. Agora veio a nova lei de licitação para nos ajudar nesse sentido e uniformizar tudo. Exatamente. Né? Eu acho que ficou muito melhor, ficou 3 dias úteis para tudo. Para tudo. Eu acho que facilitou muito, porque nessa aí muita gente comia mosca e confundia. Exatamente. Né? Via que na 866 era 5 dias, ia participar de um pregão, às vezes não estava muito acostumado, e no pregão era 3 dias, e chegava a fazer um pedido de esclarecimento já fora do prazo, ou uma impugnação fora do prazo, e ficava assim, pronto, perdi a licitação. Certo. E com relação ao recurso, na verdade, que hora é que você acha que o consultor ele deve fazer esse recurso? Em que momento é que ele deve fazer esse recurso? Então, em relação ao recurso, né, que já diz respeito à sessão do pregão em si, né, é muito importante ali que o consultor, a pessoa que está participando, fique muito atenta. Se é o pregão presencial, fique muito atenta à fase de habilitação, de credenciamento e habilitação, aos documentos. Se atente muito aos documentos, para ver se não tem ali nenhum documento vencido, né, do licitante concorrente. Se não tem nenhuma declaração que está diferente da solicitada no edital, porque tem edital que coloca assim, eu quero a declaração falando exatamente, eu não sei se você já viu isso, mas exatamente como está no edital. E tem gente que está acostumada a fazer vários pregões ali por dia, e fala assim, eu já tenho modelo, né? Eu já tenho modelo, e nessa dança. Porque se tem alguém ali super atento, depois da fase de lances, né? E que o pregoeiro, ele declara o vencedor, ali está o momento de se manifestar e falar assim, opa, peraí, eu quero recorrer. E não é só falar, peraí, eu quero recorrer. Esse recurso, essa intenção do recurso, ela tem que ser motivada. E o que é ser motivado? Motivado é você demonstrar o porquê, em qual situação que você viu alguma coisa que você não concordou. Então, por exemplo, se foi na habilitação, né? Eu vou falar assim, olha, peraí, eu não concordo dele ter sido habilitado, porque a certidão dele, né, trabalhista, não está negativa, ela está positiva, né? Então, com base nisso, eu quero apresentar a interposição aqui, a minha intenção de recurso. E aí, a partir daí, ou da lavratura da ata, o pregoeiro vai dar 3 dias úteis, agora são 3 dias úteis para tudo,
Exatamente. né? Para que o licitante que manifestou ali a vontade de interpor recurso apresente as suas razões, né? Indicando, esclarecendo por A mais B, por que ele não concorda ali com aquela situação verificada por ele, né? E aí, passado esses 3 dias, o pregoeiro irá abrir também para que os outros, para os licitantes também interessados, caso Possam queiram, fazer. possam também apresentar suas razões de recurso, né? É verdade. Mas, doutora Clarice, me diga uma coisa. Você Sim. que é consultora de licitação, você acha, assim, que o recurso ele tem um modelo, tem um padrão? Como é que eu devo elaborar esse recurso? Você acha, assim, pela sua prática, Uhum. você já fez algum recurso, assim, que precisou colocar muita justificativa? Ou você acha que é algo simples, que qualquer profissional faça? Ou você aconselha que seja bem elaborado, feito por um advogado? O que é que você acha? Agora, eu creio que também depende do recurso, Sim, né? sim. Se for um recurso só com documento, por causa de uma habilitação, por causa de uma proposta, ele se torna mais simples. Mas se for uma coisa mais bem elaborada, o que é que você sugere? Pois simples não é. Porque Não se é? fosse simples, né, É, todo mundo estaria ali fazendo. é. Eu tenho uma facilidade por conta da minha formação jurídica, né? E era o que eu ia Então, lhe falar. para mim é mais tranquilo. Mas uma E, pessoa que não tem essa formação jurídica, acredito sim que tenha dificuldade. Por quê? sim, Apesar de não gostar especificamente de modelos prontos, eu gosto e, muito de que as pessoas entendam a ideia, né? Que o recurso, você tem que pegar a ideia mais ou menos de assim, é um pedido que você faz, você pediu para sua mãe, não deu, então agora você vai pedir para o pai. Então você elabora mais um pouquinho, né? exatamente. Então, o que eu gosto da ideia é que a pessoa tem que saber o seguinte: ela tem que mandar esse recurso para uma pessoa, né? Para o pregoeiro. Então ela vai fazer o endereçamento, né? Ilustríssimo senhor pregoeiro, ou a comissão de licitação, né? Depois Isso. ela vai colocar a qualificação da empresa, onde ela coloca os dados da empresa, empresa tal, CNPJ tal, endereço tal e etc. Depois, eu gosto, né, para ficar, porque o pregoeiro ele vai ter ali às vezes um monte de licitação e ele vai pegar o recurso e eu gosto de colocar os fatos, muito brevemente, Isso. Perfeito, doutora Clarice. Uma dica resumidamente. maravilhosa. Isso, porque senão ele vai ficar assim, do que é isso aqui, né? Então você É. coloca ali, faz menção ao pregão, o número do pregão, a data, né? E faz um resumo simples do que aconteceu na sessão que você não concordou. Perfeita, doutora Depois, Clarice. Então, eu acho que essa dica, para quem está me ouvindo agora, essa dica da doutora Clarice Teobaldo é de ouro. É de eu acho ouro, que é porque é importante importante você, demais saber disso. sim, você tem que falar para o pregoeiro que está ali no meio de várias licitações, tem que contar resumidamente o que aconteceu, até para que ele ou alguém da comissão se lembre, se situe e entenda, né, o que aconteceu. Então, ele vai fazer esse relato Exatamente. breve e indicar por que ele não está concordando. E logo abaixo, eu gosto de colocar da tempestividade. Por que eu gosto de colocar da tempestividade? Para mostrar que eu estou interpondo aquele recurso dentro do prazo de 3 dias que me foi dado, Perfeita, né? doutora. Porque, na Porque muitas verdade, o vezes, pregoeiro, sim, só um minutinho. Porque, na verdade, o pregoeiro também, ele não é obrigado, certo, gente?
a entender. Muitas vezes o pregoeiro também não é advogado, o pregoeiro não fez a especificação, certo? Não elaborou o edital. Então, você precisa explicar tudo para o pregoeiro para que ele tenha consciência do que está ocorrendo naquele recurso. Pode continuar, doutora. Sim, aí eu coloco, né? Tendo em vista que a sessão ocorreu tal dia, que a ata foi lavrada tal dia, eu estou interpondo o recurso no dia tal, dentro do prazo que foi me dado. Adequado. Por quê? Né? Para mostrar que aquilo está intempestivo, porque senão o pregoeiro pega, ele fala assim, o pregão ocorreu tal dia, mas vamos supor que o pregão ocorreu em um dia e a ata foi lavrada no dia seguinte. No outro dia. No outro dia, né? E aí, se ele pegar que foi do dia do pregão até o dia que você está interpondo e você interpõe no último dia, ele vai achar que está intempestivo. Exatamente. Então, você tem que citar que o prazo se dá do tal dia, por conta da lavratura da ata e que você está tempestivo. Né? E aí, uma coisa que eu gosto de fazer, quando eu termino, não terminei, mas por enquanto eu fico aqui na tempestividade, que é o seguinte, quando eu termino esse recurso e eu vou enviar, se ele for, tudo é mais complicado quando é presencial, se ele for presencial, eu ligo para a comissão, falo assim, olha, eu estou enviando agora o recurso pelos correios, não sei se vai chegar a tempo, mas eu vou enviar para vocês uma cópia por e-mail, escaneada, com o extrato dos correios. E ele está indo, porque eles já sabem que eu realmente protocolei nos correios de forma tempestiva, né? E acelero lá para eles. Exatamente, doutora Clara. Dica perfeita, dica maravilhosa. É importante. E aí depois eu entro na questão, né, em si da legislação, né, mostrar, eu vou falar, se por acaso eu não concordei com um documento, eu vou apontar aquele documento, vou mostrar no meu entendimento o que não está correto, vou fundamentar aquela questão com a lei de licitação. Se eu estiver também, o que é muito interessante, pesquisar, ler, né? São os entendimentos do Tribunal de Contas da União. Exatamente. Se tiver lá um entendimento que é o mesmo que o meu, coloco também para fundamentar aquele recurso, porque isso dá mais força ao meu posicionamento. Exatamente. Né? Arremata e justifica. Exatamente, até porque se eu estiver com um posicionamento e de repente eu vejo que o Tribunal de Contas, ele, além de não ter um entendimento igual ao meu, ele tem um entendimento contrário, o que você acha que vai acontecer com esse recurso? Não é? É verdade. Tem toda a razão. O pregoeiro vai... Na verdade, só um minutinho, doutora Clarice. Então, na verdade, o que é que a gente chega com essas conclusões maravilhosas da doutora Clarice? É que o consultor de licitação, ele precisa, antes de qualquer coisa, minha gente, ler a lei, entender a lei, praticar a lei, para que na hora do recurso, ele não tenha um recurso indeferido. Sim. Porque se ele estiver bem embasado, bem justificado, tanto na lei como também nas referências dos tribunais, nos acórdãos dos tribunais, com certeza ele logrará êxito. Com certeza. Sim. Mas para isso, doutora... Sim, pode continuar. Até por uma questão de estratégia, esse embasamento aí, se ele estiver, né, com toda essa fundamentação, todo certinho, mesmo que posteriormente seja negado, ele tem base para depois entrar com recurso, se for o caso judicial. Exatamente. Né? Então, está aí a importância de fazer no administrativo, estrategicamente, já pensando lá na frente.
Na frente, exatamente. Porque Isso. você já fica resguardado. Exatamente. Então, você não tem que pensar só ali, naquele momento. Pensa para frente. O olho de Tandera, né? A visão além do alcance aí, né? Exatamente. Então, essas dicas que a Exatamente. doutora Clarice está nos dando aqui, gente, são dicas de ouro. Com certeza, o consultor, ele deve estudar todos os dias, deve se preparar todos os dias, porque, na verdade, os editais, eles são múltiplos, eles são subjetivos, certo? E quando eu falo a Uhum. palavra múltiplo e subjetivo, eu estou querendo dizer que são de diversos entendimentos. Então, a maneira como eu leio, a maneira como a doutora Clarice lê e a interpretação de nós duas é diferente, totalmente diferente do entendimento do pregoeiro. Porque o pregoeiro não foi ele que elaborou o edital. Então, o pregoeiro seria a última pessoa que teria, como é que eu quero dizer, culpa nessa jogada. Porque, na verdade, o correto, agora na nova lei de licitação, é que tenha uma equipe específica para preparar os editais. Não é verdade, doutora Clarice? Então, E é com essa muito nova importante, equipe, né? é muito importante isso, porque com essa equipe vai diminuir, eu creio, os recursos. O que é que você acha, doutora Clarice? Eu também acredito que a prestação do serviço público nesse sentido vai melhorar muito, né? Nós precisamos cada vez mais, se nós profissionais cada vez mais temos que nos qualificar, por que não a comissão de licitação também, né? Que muitas vezes eles pegam um É, servidor assim, vem cá você, que nunca vem viu cá, licitação na vida, faz e aqui esse coloca edital lá. para mim. Pois é, e tem situações, né? Eu estou falando aqui do presencial porque mexi muito com o presencial, mexi muito É, com o pregão eletrônico, mas no presencial acontecem umas coisas muito loucas, que eu falo muito loucas, muito absurdas. E às vezes você pega uma comissão de licitação de uma prefeitura muito pequena que o pregoeiro às vezes ele não está nem para nada, porque ele fala assim, se tiver em ano quase que de licitação, o outro ano vai ser de licitação, ele fala assim, só um momentinho que tem alguém me ligando aqui, deixa eu... O povo me ligando na hora da live. Muitas vezes ele não tá nem aí, porque ele fala assim, ano que vem muda tudo, muda o prefeito, vai mudar até a comissão de licitação aqui, então ele não tá nem aí. é Então, verdade. a gente tem que ter também, aí nessa questão estratégica que eu falo, muito jogo de cintura. Porque, igual eu falei, eu gosto de ligar antes, né? De já chegar impugnando, quebrando o pau, igual eles falam, né? Brigando com o pregoeiro. Porque o bom relacionamento, ele inicia aí. E você tem que pensar que se você depois é o ganhador da licitação, você já iniciou ali um bom relacionamento com aquela equipe, que vai Com se refletir certeza, também com o gestor do contrato. E se por é acaso dá verdade. algum problema de logística e a empresa atrasa, se você já A tem um bom entrega, relacionamento, você consegue dilatar esse prazo. é Sem tomar verdade. uma multa, sem tomar uma punição, não é? É verdade, é verdade. E outra coisa que é mais importante também é você entender que você, como consultor, você vai colocar o preço lá na proposta, mas é importante também, mesmo que você tenha acabado a sua história lá, que é colocar o preço, você precisa ver a finalização do procedimento, até o procedimento final, que é a adjudicação, tudo você tem que verificar, porque os próximos pregões que o consultor vai participar, para que ele possa até fazer uma prospecção de cliente e falar para o próximo cliente que ele vai ter, olha,
Eu participei desse pregão presencial, desse pregão eletrônico, fui bem, logrei êxito, fiz recursos, meus recursos foram deferidos, portanto, eu tenho uma prática até para você mostrar o seu trabalho para o próximo cliente que você vai conseguir, certo? Porque se você Exatamente. largar a licitação lá na hora do preço e não acompanhar mais, você vai ser julgado como um consultor irresponsável, certo? Uhum. Então, você tem que Exatamente. acompanhar todo o pregão até a finalização dele, mesmo que não seja sua obrigação como consultor. Não é verdade, Faz doutora toda Clarice? a diferença, faz toda a diferença sim. Inclusive você pegar um edital, que às vezes aquele cliente seu, ele sabe que aquele edital vai sair, ele está aguardando ansioso por Por aquele aquele edital, edital. e de repente você verifica ali que o edital está direcionado e que ele não vai poder participar, ele fica desorientado, Com né? certeza. E se você apresenta para ele a saída para isso, se você sabe o que Isso. fazer, como fazer, ele vai te olhar de outra forma, Com bons olhos. Não é com bons verdade? olhos. É. E o mais interessante de tudo é você sentir o desejo quando você termina de participar de um pregão, é aquela sensação de dever cumprido, né? Sim. Aquela sensação de que você fez tudo o que estava ao seu alcance para que você pudesse lograr êxito naquele edital, certo? Com E o que é certeza. o tudo, e o que é o tudo que a professora Regina fala? O tudo é dentro da lei. Entrar no momento certo, no dia certo no recurso, colocar a documentação correta, lá Uhum. na hora certa, no momento certo, colocar o preço certo, para que aquela licitação você não consiga perder porque você colocou um preço alto demais, certo? Em que a Uhum. administração não vai poder te contratar porque você colocou um preço elevado demais, certo? Então, tudo isso são as dicas que a professora Regina dá aqui para você, para que você possa lograr êxito nos editais. Porque, na verdade, o bom Com certeza. seria. Sim, pode Oi? falar. Deu uma travada aqui, mas é isso mesmo, professora Regina. Você terminar, né, um pregão com a sensação de que você fez tudo que você podia, mesmo se por acaso você não tiver sido o ganhador daquela licitação, é muito importante. Até porque preço, hoje, o preço por si só ele não ganha um pregão, Não ganha. né? Não Então, ganha. se você tem um preço competitivo, ótimo, você tem mais chance, mas fica muito atento à questão da documentação, à questão da habilitação, Exatamente. porque às vezes você ficou em segundo lugar, Uhum. mas quem ganhou a licitação tem algo ali que está irregular, que não está de acordo com o que Exatamente. foi. E na hora que você dá essa cartada, né? E você tem como comprovar aquilo, você sorri daqui até aqui. Porque você Aqui é minha tirou, vez. É, não é? é Tirou verdade. ali o doce da boca de criança. Exatamente. Doutora Clarice, pela minha experiência como professora e como quem já trabalhou com licitação, eu sinto que isso é uma das dores que os consultores de licitação têm, que é a elaboração do recurso. Sim, sim. Então, Fátima, a Letícia que está me ouvindo agora, a Thaís que está me ouvindo agora, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para as pessoas que estão nos assistindo. O que você acha da gente aprofundar mais esse tema de recursos em um momento posterior? O que é que vocês acham da gente, doutora Clarice, professora Regina, tentar aprofundar e te explicar como é que faz um recurso adequado, certo?
Como é que se faz um recurso? Quem tiver interesse, dá um joinha que a gente vai Dá, saber. dá uma clicadazinha aí que está querendo, que Isso. está interessado nesse aprofundamento do recurso, porque eu acho que o consultor de licitação, ele deve procurar entender tudo e algo mais. Não é Sim. verdade, Ele tem doutora que Clarice? estar muito atento às regras. Assim, né? Tem gente que não gosta de que fala jogo, porque a empresa é a vida do seu cliente, né? Mas quem está atento às regras do jogo, sabe jogar bem, atua com Aham, estratégia, fica muito mais interessante e tem muito mais chance de trazer aí um lucro legal para o seu cliente e para você também, porque se com o seu cliente certeza. está ganhando, você também está, né? Com certeza, é verdade. E ele te vê com outros olhos, os outros também, os concorrentes que estão te vendo o seu trabalho também, já vão olhar para você diferente, né? E É sempre com verdade. muita honestidade, muita honestidade. Não cresça um olho, principalmente se for em pregão eletrônico. Eletrônico não, desculpa, presencial. Que eu já vi, tem gente que Exatamente. chega e pergunta quanto você quer para você não entregar a proposta, né? E tem gente que é olho grande, mas saiba que É, aquele ali que está te oferecendo isso, e se você aceita, você fica queimada com a empresa que você está representando, com quem te ofereceu e com os outros, não pois é? pronto, nós já temos algumas adesões aqui, as pessoas parecem que estão interessadas, doutora Clarice, em fazer Que esse ótimo. aprofundamento sobre recurso. O nosso tempo, infelizmente, está acabando, porque Poxa, na outra live que eu participei, o Instagram me cortou, então eu vou salva deixar aí. essa live, eu vou deixar essa live gravada aqui no IGTV para as pessoas que não puderam assistir. E eu vou me colocar à disposição de todas as pessoas que estão assistindo aqui agora, juntamente com a doutora Clarice, para que a gente possa amadurecer essa ideia, para que a gente possa inovar, para que a gente possa estudar um pouquinho a mais, tanto eu como a doutora Clarice, e passar para você, consultor de licitação, uma teoria prática, né, doutora Clarice? Uma Seria teoria interessante objetiva. estudos de caso, né? Exatamente, A estudo gente de pode fazer casos estudos de práticos, caso, eu acho que é bem interessante. práticos para que na hora lá do pregão você não se enganche, não é verdade, doutora Clarice? Isso, exatamente. Saber, né, qual melhor hora ali de falar alguma coisa, como pensar Exatamente. estrategicamente, né, representando a empresa que você está ali no pregão. Se É, você deve ou não realmente impugnar, porque às vezes o edital tá bom para você e não é interessante você impugnar, não, né? exatamente. Então, apresentar um estudo de caso com visão estratégica, né, referente a Exatamente. impugnações, recursos, né? Exatamente, porque o mais importante do consultor é ele ter a estratégia certa, no momento certo e na hora certa, não é verdade, doutora? Exatamente, exatamente. Exatamente. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a todos que tiveram esse tempinho aqui conosco, os que chegaram pontualmente às 19 horas, os que entraram agora. Muito obrigada a todos que estão aqui nos ouvindo. Muito obrigada, Letícia Teobaldo, pelos seus conceitos, por ter gostado da live. A doutora Letícia também é advogada. Obrigada a todos que são advogados, aos que não são advogados, e dizer para vocês que em breve nós traremos novidades para vocês a respeito do recurso, com a prática que a doutora Clarice tem e a minha experiência como professora. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de estudar mais profundamente sobre recursos. Muito Na obrigada pela verdade, participação. Sim, pode falar. sim. Na verdade, é uma matéria muito teórica e a gente tem que tornar ela mais prática, Mais mais prática, é fácil de verdade. assimilar, né?
Então Isso, é isso que a gente quer, que a gente propõe aí numa próxima na live, próxima numa próxima oportunidade. oportunidade. Então, Isso. nos sigam na rede social. Qual é o seu Instagram, doutora Clarice? Meu Instagram é Clarice Teobaldo _ADV. Quem quiser me deixar alguma pergunta, pode colocar lá para mim no chat, né? E eu Isso, respondo assim que eu puder. Fiquem à vontade, viu? certo. E continue seguindo também o Licitação Acho que nós estamos aqui juntas e misturadas para ajudar a você, certo? Muito Sim, é obrigada isso pela aí. participação de vocês. E eu só tenho um Eu que minuto para agradeço. dizer tchau. Faça se despeça das pessoas também, Clarice. Para mim é um prazer imenso, é a minha primeira live, né? Então estou aqui um pouco contida, minha bochecha está É, vermelha, mas estou imensamente agradecida pela oportunidade, viu, professora Regina? Pelas pessoas que estão aqui presenciando, aí nos dando apoio nessa live. é. Isso. E quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? O tempo é curto, eu respondo depois. E muito obrigada. Gente, boa noite para vocês. Eu não tenho mais nem um minuto. Nós vamos terminar agradecida de coração pela presença de todos. Tchau, tchau. Tchau.